Acompanhe agora mais uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Eu vou abrir aqui a Bíblia Sagrada no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Vou pendurar aqui mesmo. O livro do Êxodo, capítulo de número 3, Êxodo capítulo de número 3, o versículo 1, do versículo 1 em diante diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrar da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, que mana leite e mel. Glória a Deus. Deus falou com Moisés, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. E eu estou aqui, Moisés, para te dizer uma coisa. Eu tenho visto, ouvido e conheço as dores do povo. Mas agora, sabe por que eu estou aparecendo para você aqui nesta sarça? É porque eu desci. Eu abandonei e deixei o meu trono de glória no céu. E eu desci aqui na terra. Sabe para quê, Moisés? Para livrar o meu povo de todo o sofrimento, de toda a opressão imposta pelos homens, e fazer este povo herdar uma terra boa e larga, que mana leite e mel. Você acredita que isso aqui é verdade? Que Deus saiu do céu e veio à terra, apareceu para um homem em Horebe, dizendo para este homem: o que me fez descer do céu foi o desejo de livrar o meu povo de toda a opressão. Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 8. Eu vou ler o 7 também, que diz assim, ó: E disse o Senhor: Porque tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel.
Se você puder agora, coloque a mão à altura do seu coração. Peça para Deus falar contigo. Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor, a Tua palavra está aberta. Eu estou aqui como mensageiro do Senhor, com o meu coração aberto para ser usado pelo Espírito Santo. E sei que através da internet agora, muitas pessoas estão recebendo esta palavra. E Deus, eu te peço que o Senhor fale, não te cales. E que mesmo à distância, mesmo a quilômetros de distância aqui da sede da Paz e Vida em Recife, alguém que estiver assistindo agora esta live, ouça a tua voz e que a tua palavra vá e produza resultado para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus. Me arruma um pouquinho de água, por favor, pastor Gilberto, por gentileza. Meus irmãos, Deus viu aquele povo no Egito. Existe um texto bíblico que diz que quando o justo governa, o povo vive uma vida tranquila. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. E por que esse versículo é tão verdadeiro e tão atual? Porque toda essa pandemia, ela trouxe à tona os governantes que realmente querem o bem do povo, trouxe à tona aqueles que querem usar tudo isso apenas para fazer política, e uma minoria que pensa exatamente no bem-estar do povo. Quando vemos esta pandemia trazer uma situação em que as pessoas devem ficar dentro de suas casas, lockdown, palavras que nunca foram antes usadas no linguajar do povo brasileiro, agora são extremamente comuns. Isolamento social. Assim, pessoas estão sendo impedidas, muitas vezes, de ir e vir. Pessoas estão sendo impedidas de exercer suas funções. Muita gente, quem está em São Paulo agora, talvez não esteja entendendo. Quem está no Rio de Janeiro, se está assistindo essa live, não entenda. Por que a igreja está vazia e o pastor está fazendo a reunião só para a internet? Porque nós tivemos aqui um decreto do governo do estado de Pernambuco que proíbe de todas as igrejas, não só as igrejas, né, mas toda atividade. Hoje aqui em Pernambuco os shoppings estão fechados, os restaurantes estão fechados, está tudo parado. E sendo assim, as pessoas não podem cultuar a Deus, não podem estar reunidas na igreja. Durante a semana nós abriremos a igreja normalmente, porém nós temos uma restrição de até as 8 horas da noite. Eu me lembro que uma vez eu ouvi uma palavra e o pregador dizia assim: houve um tempo em que Satanás trabalhava muito para impedir as pessoas de chegar até Deus. Mas que depois de um tempo Satanás ele mudou de estratégia. Ele deixava ou até permitia a pessoa chegar até Deus. Mas quando a pessoa chegava até Deus, ele trabalhava para tentar afastá-la de Deus. Porque ele entendeu que é mais difícil um afastado, um desviado voltar, do que alguém entregar a vida ao Senhor. E assim, ele passou a trabalhar desta forma. Qual é a estratégia? Parece que a pessoa está podendo, mas na verdade eu estou impedindo. Pense comigo. Quais são os dias e quais são os horários que as pessoas mais têm para estar na igreja e para buscar a Deus? No Ocidente, as pessoas têm como hábito de ir à igreja aos domingos.
Domingo é o dia onde mais as igrejas recebem membros. Só que aí vem o decreto e diz que domingo não pode abrir. Então vamos fazer no sábado. Sábado também não pode. Quer dizer que no final de semana, quando a pessoa estaria num tempo de descanso, ela não pode buscar a Deus. Mas aí eu deixo vocês abrirem durante a semana. Só que vocês só podem abrir até as 8 horas da noite. Espera aí. A pessoa sai 6 horas do trabalho. Como é que ela vai conseguir chegar na igreja com o trânsito, com tudo? A maioria das igrejas começam cultos durante a semana às 7h30 da noite, que é para dar tempo das pessoas se locomoverem dos seus trabalhos, chegar em casa, tomar um banho e depois ir à igreja. Quando você coloca um limite de 8 horas da noite, é a mesma coisa de saber, pelo menos 50% não vai à igreja. E eu quero que você entenda uma coisa que está escrito na palavra, para entendermos que tudo isso pode ser mudado a partir da nossa posição, do nosso posicionamento espiritual. A palavra de Deus diz que o povo já estava há cerca de 400 anos vivendo no Egito. Para quem não sabe, a história diz que o povo foi parar no Egito na época em que José virou governador no Egito, e ele manda trazer seu pai e seus irmãos, toda a sua família, para sair de Canaã, onde estavam passando dificuldades, e descerem ao Egito. Era cerca de 70 pessoas a família de Jacó. Eles viveram debaixo da cobertura de José, o Zafenate Paneia, no Egito. Só que o texto sagrado diz que José vem a falecer. E eles permanecem ali. Só que o faraó que tinha José como um filho e que havia levantado José como governador, também morre. E o outro faraó que se levanta não quis nem saber. Eu não sei quem é José, essa história de Zafenate Paneia não me interessa. Eu quero é que o povo hebreu seja escravo. A partir daí começa o tempo de escravidão. E diz o texto sagrado, eu vou ler o livro do Êxodo, capítulo 2, no versículo de número 23, aonde esse faraó que perseguia o povo de Deus, ele morre. Faraó, para quem não sabe, é o nome do título dado ao rei do Egito. Eu vou ler Êxodo capítulo 2, o versículo 23 diz assim: E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. Preste atenção nisso, meu amado e minha amada. Quando morre um chefe de estado, é declarado luto oficial num país. O fato do rei do Egito ter morrido foi declarado luto no Egito. Então, o que aconteceu com as obras? O que aconteceu na fábrica de tijolos? Tudo parou. Por isso a palavra diz que os filhos de Israel suspiraram. Eles tiveram entre 3 a 5 dias, porque quando morre um chefe de estado, normalmente se dá 3, de 5 ou até 7 dias, dependendo de um lugar ou de outro. Tem país que dá mais, outros menos, mas em média é de 3 a 7 dias, em que as pessoas param, o comércio para, ninguém trabalha, para tudo no país. Então, o povo de Israel que estava lá, trabalhando de domingo a domingo só para ter comida e uma moradia muito má, diga-se de passagem, agora eles recebem uma ordem: ninguém vai trabalhar porque Israel vai ficar agora parado a obra, porque o Egito está em luto. E com isso, os filhos de Israel suspiraram. Sabe o que significa esse suspiro? Eles tiveram alguns dias de descanso.
quando eles têm alguns dias de descanso, o versículo 23 ainda diz que eles suspiraram por causa da servidão e clamaram. Está pegando aí a revelação da palavra? No período que eles tiveram para descansar, foi esse período que eles aproveitaram para clamar a Deus, para buscar a presença, para clamar a Deus. Senhor, nós estamos escravos, nós estamos debaixo de uma autoridade, nós estamos debaixo de leis que estão nos aprisionando. Senhor, nós estamos debaixo de homens que nos aprisionam, que baixam decretos, que baixam leis, que nos prendem, que nos deixam com as mãos e os pés atados. E o texto diz que o clamor do povo subiu a Deus por causa da servidão, e o Senhor ouviu o seu gemido. Não é de hoje, amados, que este segredo espiritual é usado. Qual é o segredo, pastor? No tempo do descanso, separar tempo para clamar e buscar a Deus. É por isso que desde o judaísmo, o dia do descanso, o Shabat, é o dia de consagrar para Deus, ir na casa de Deus, buscar ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? O dia do teu descanso, o momento que você deixa de trabalhar, é o tempo que você tem que se dedicar a buscar a Deus. Agora entenda uma coisa comigo. Esse povo ficou 400 anos no Egito. Alguns deles, eles ficaram até tranquilos, ficaram bem, por causa de José. Só que a maioria do tempo no Egito, eles foram escravos e sofreram. E a pergunta que eu me fiz ao ler esse texto: como Deus conseguiu ficar quieto e não fazer nada durante tanto tempo? Você já parou para pensar nisso? Como alguém sofre tanto tempo e Deus não faz nada? Por que alguém sofre uma vida inteira e parece que Deus não faz nada? Por que uma pessoa tem uma vida inteira de sofrimento e parece que Deus não faz nada? Eu uso exatamente a expressão parece, porque eu sei que Deus faz. Mas se você entender a revelação dessa palavra, é que esse povo estava sofrendo, mas não clamava a Deus. Esse povo era escravo, mas não buscava a Deus. O livro de Isaías capítulo 1, versículo 19, diz que se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Não foi Deus que demorou 400 anos para agir. Foi o povo que demorou 400 anos para clamar a Deus. Eu conheço pessoas que estão sofrendo, você chega e fala de Jesus para ela: olha, entrega a tua vida ao Senhor, vamos lá na igreja comigo, vamos buscar a Deus. Eles: não, hoje não. Aí você fica pensando, mas a pessoa está sofrendo. Pois é, tem gente que está sofrendo, mas não quer clamar a Deus. Tem gente que está com a vida acabada, mas não quer. Uma vez uma membro da igreja chegou para mim e disse: pastor, meu marido teve um infarto. Meu marido está lá internado. Tá bom, minha irmã. Veja qual dia que eu quero ir lá fazer uma visita e fazer uma oração por ele, pastor Gilberto. A mulher chegou para o camarada que estava na UTI, à beira da morte, disse: o meu pastor disse que quer vir fazer uma oração por você aqui. Ele disse: não manda não, que eu não quero. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É a pessoa que está sofrendo, mas não quer abraçar a obra de Deus, não quer abraçar a graça do Senhor. É a pessoa que está sofrendo, mas não quer saber de Deus. É a pessoa que está vivendo no limite, mas ela não quer. Eu vou dizer uma coisa para você:
Deus, Ele não faz questão alguma de fazer guerra de braço com o ser humano. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Ou seja, tanto faz Ele esperar você clamar um dia, ou você esperar para clamar por daqui a 1000 dias. Ele é longânimo, Ele é dono do tempo, para Ele tanto faz. Mas entenda essa palavra. A Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Pedro estava andando sobre as águas, feliz da vida, mas de repente ele começou a sentir o vento, olhou para o tamanho das ondas e ele começou a afundar. E a palavra de Deus diz assim: e começando a afundar, clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, salva-me. E a palavra diz: e imediatamente Jesus lhe estendeu a mão, o puxou e o colocou de volta no barco. Quanto mais rápido a pessoa clama, mais rápido ela vive o milagre. Ou você vai esperar teu casamento afundar? Você vai esperar a crise piorar? Você está vendo que você está afundando no mundo da droga e vai esperar o quê? Você ir parar na cadeia? Você está vendo que a situação está ficando difícil e ao invés de buscar logo a Deus, você vai fazer o quê? Vai esperar a situação piorar? Quanto mais rápido você buscar, mais rápido a tua vida muda. Quanto mais rápido você clamar a Deus, você se entrega para Deus, você faz a vontade de Deus, mais rápido Deus se manifesta na tua vida. Agora, quanto mais você demora, mais o Senhor também te espera. Quando o povo clamou, o que aconteceu? Não é à toa, não é coincidência. Moisés estava lá apacentando as suas ovelhas, ele vai até o Monte Horebe, de repente ele olha para aquela sarça ardente, fica olhando para aquele fogo que, mesmo estando num lugar onde tem muito mato, não pega fogo em nada. E quando ele se aproxima, ele ouve a voz do Todo-Poderoso: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Israel. E aí Deus vai dizer o que para ele? Eu tenho visto, eu vi o povo sofrendo, eu vi o sofrimento começar, eu vi o sofrimento piorar, mas por que o Senhor não fez nada? Porque eles não tinham clamado ainda. Eu ouvi, eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu gemido por causa da servidão. Eu tenho ouvido cada lágrima, eu ouvi ela chorar de madrugada, eu ouvi ele chorar de dor, eu ouvi ele gemendo de dor. Teve força para chorar, teve força para gritar de dor, mas não clamou a Deus, por isso que nada mudou. Eu tenho visto, eu tenho ouvido e conheci as suas dores. Eu tive conhecimento, eu sei qual é a dor que essa pessoa tem, eu sei qual é a dor do povo. Deus está falando: eu sei qual é a tua dor, eu sei que você está com dor nas costas, eu sei que você está com dor de cabeça, eu sei que a tua dor é na alma, eu sei que a tua dor é por causa da traição que você viveu, eu conheço a tua dor. Mas sabe quando é que eu vou descer do céu? Sabe quando é que eu vou descer e entrar nesta peleja com você? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe quando é que eu vou mudar a tua vida? Deus está falando com você. Sabe quando é que eu vou te dar o livramento? Sabe quando é que eu vou livrar você deste mal? Sabe quando eu vou livrar você desse espírito imundo que te persegue? Sabe quando eu vou livrar você dessa miséria? Sabe quando eu vou agir no teu casamento? Sabe quando é que eu vou agir na tua vida e mudá-la por completo? Quando você rasgar o teu coração e clamar a mim, então eu te responderei, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que eu desci, Moisés?
Eu desci para livrar o meu povo. Porque agora que eles clamaram, a reação do clamor do povo foi eu sair do meu trono, descer na terra e entrar nesta peleja por este povo. Meu querido, minha querida, eu estou declarando pelo poder da palavra e no poder do Espírito Santo, que a sua oração, o seu clamor, vai fazer Deus descer na terra e entrar nesta peleja por você. Eu peço que você agora coloque diante de Deus as suas dores, o seu sofrimento. Nós vamos fazer uma oração agora. Se você quiser até se ajoelhar, se você puder, estiver num local onde você possa se ajoelhar agora, porque nós vamos clamar a Deus, e através do nosso clamor, o Senhor vai abrir as portas da saída. Porque depois desse clamor, Deus começou a elaborar o plano para arrancar o povo do Egito e levá-los para uma terra boa e larga que mana leite e mel. Depois desta oração que você vai fazer agora, Deus começa o plano de tirar você deste sofrimento, de tirar você desta dor, de arrancar você desse Egito de dor que você está vivendo e levar você para o tempo de bênção. Feche os olhos, ore assim comigo, diga: meu Deus e meu Pai, eu acredito em tua palavra, porque ela declara que a oração de um justo pode muito e tem os seus efeitos. Meu Deus e meu Pai, ouve agora a minha oração, porque eu agora busco a Ti de todo o meu coração, em nome de Jesus, amém. Continue a tua oração e eu vou orar por você. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor que criou os céus e a terra, quando aquele povo estava vivendo debaixo de uma opressão, aquele povo aproveitou um momento pequeno para clamar ao Senhor. E aquele clamor mudou a história de Israel. Pai bendito e Deus amado, hoje a tua igreja está vivendo, Senhor, sofrendo por causa de decretos que o homem tem colocado, por causa de governantes que não entendem que a busca ao Senhor é uma necessidade primordial. Senhor, estão comparando a igreja com uma academia, estão comparando a igreja com um restaurante, com fast food, estão comparando a igreja, Senhor. Meu Deus, nós temos governantes, Pai, que acham que uma farmácia aberta é mais importante do que uma igreja aberta. Governantes que acham que um supermercado aberto é mais importante do que uma igreja aberta. Senhor, até quando nós vamos sofrer debaixo de autoridades que não temem ao Senhor e a tua palavra? Senhor, nós como igreja não queremos privilégio, porque se fosse uma lei para todos, se fosse parar tudo de verdade, mas não, Senhor, os ônibus estão lotados, os trens lotados, os aviões continuam fazendo as viagens, vendas de passagens continuam sendo feitas,
E não tem isolamento social num avião. O máximo que eles fazem é obrigar o passageiro a usar uma máscara, mas é um ao lado do outro, aquelas poltronas curtas, um em cima do outro praticamente, e continua: Deus dará. Senhor, mas nós como igreja estamos fazendo o que diz a tua palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter do seu mau caminho, o Senhor disse: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, nós clamamos a Ti para o Senhor mudar a nossa condição. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que a Tua mão poderosa se estenda sobre nós. Nós clamamos a Ti, meu Deus, por pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão agora orando, porque seus casamentos estão em crise, porque a vida financeira está em crise. Senhor, pessoas que estão clamando agora porque estão vivendo momentos difíceis na vida, mas estão agora neste domingo clamando ao Senhor, dizendo: muda a minha vida, muda a minha história, entra nesta peleja, Senhor. Oh Deus de poder e glória, nós clamamos a Ti, Senhor. Ouve o clamor desse homem, ouve o clamor de quem está doente, ouve o clamor de quem está afundando nas dívidas, ouve o clamor de quem está afundando no vício, dizendo: meu Deus, me salva, meu Deus, me salva. Salva, Senhor. Hosana, nós clamamos: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Entra nesta peleja, Senhor, entra nesta luta, Senhor, e muda a história deste povo que clama. Essa pessoa que está agora orando por sua família, por seus negócios, orando agora, meu Deus, nós não podemos ficar quietos enquanto autoridades constituídas na terra fazem o que querem e faz o teu povo gemer de dor e de sofrimento. Nós não vamos nos calar, vamos continuar clamando: Deus, sara esta nação. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Deus. Ouve o nosso clamor, Senhor. Ouve o nosso clamor, Senhor. Ouve o clamor da Tua igreja, Pai. Aleluia. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, Mestre, vem me ajudar. Nós clamamos: vem nos ajuda, Senhor. Diga: Mestre, Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só,
e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, Senhor, só porque estás comigo eu posso clamar. Eu Acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que até o vento vai e obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, um presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Acredito que eu não vou naufragar. Oh, glória! Só porque estás comigo eu Posso clamar. Já tenho fé pra descansar na zona de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Mestre, vem. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a tua igreja a suportar esse momento. Ajuda o teu povo a permanecer firme. Ajude esta mulher que está orando agora pelos seus filhos. Ajude esse homem que está orando por seu casamento, por seus filhos, por sua vida espiritual. Essa pessoa que está presa a um vício ou até mesmo está sendo escrava de um pecado e precisa de se libertar e não tem forças. O único pouquinho de força que esta pessoa tem restou para clamar ao Senhor hoje. Então entra nesta peleja, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Seja alcançado, seja alcançada pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus te alcance. Acredite, essa oração que você fez agora está atraindo o Deus dos céus para descer na terra e pelejar por você. Amém? Ele é o Deus que desce na terra para agir por aqueles que buscam a Ele. Botar o pastor Jailson no fogo aqui, ó. Você é bom de ouvido, pastor? Mais ou menos? Consegue fazer Lá menor e Mi maior? Só isso. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, Ele não deixa ninguém tocar num fio do teu cabelo. Deus de fogo, Ele te chama pelo nome. Eu nunca vi
um justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ou fez abrir o mar vermelho para passar o povo seu. Não posso me esquecer do profeta Eliseu. Elias orou e o fogo desceu na carruagem de fogo, arrebatado por Deus. Desceu, mas desceu varão resplandecente lá da glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, ele é renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Eita glória, eu estou sentindo ele aqui, meus irmãos. Ele está aqui, viu? Que onde eu estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ele está no nosso meio. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que vão mudar a história da sua vida.